merece, um cineclube que eu estou vendo que vai virar permanente. Eu estou muito feliz aqui de estar do lado da Índia, conhecê-la e já escutar um pouquinho do trabalho dela, esse tema da atmosfera, que no cinema é muito importante. E não só nesse filme, não é? Mas eu acho que isso também é uma questão própria do cinema, não é? Que mistura as linguagens. Mas eu queria, na verdade, eu pedi para falar antes de vocês verem o filme, porque eu queria provocar a atenção de vocês para um motivo da cena, que é a presença da janela. Então, o que eu queria pedir para vocês, para a gente depois voltar a conversar, é sobretudo observar no papel que a janela tem no enredo, na cena. Ela é um dos sujeitos da história. Ela não é só um elemento do espaço físico. Funcionou, não é? E é isso que eu queria dividir com vocês. Eu aqui tinha feito até um PowerPoint para mostrar para vocês filmes famosos, que certamente vocês já escutaram, porque afinal ouviram falar. Porque a janela é um dos motivos da história do cinema. Aliás, a gente costuma dizer que a tela é a janela do cinema, não é? E o cinema também é uma janela para o olhar para o mundo, não é? Então existe muito essa associação do cinema com a janela. No entanto, na história do cinema tem um filme que marca a presença da janela na história do cinema, que é o famoso Janela Indiscreta do Hitchcock, que se nem todo mundo viu, certamente todo mundo viu falar. Não é? A Estranha Janela, não é? Como é o título em inglês, Rear Window. Agora, eu não sei se vocês se deram conta que aquele filme é inteiramente feito em estúdio. Aliás, foi um dos grandes investimentos que o Hitchcock fez, porque ele teve que construir um imenso estúdio com inúmeras janelas para criar a história, não é? De uma janela. Então, ali a gente tem uma situação, não é? Em que o personagem, por estar imóvel, ele vive na janela, ele fotografa na janela, ele conversa na janela, a janela está ali o tempo todo, presente em todas as situações, como se ela fosse parte das conversas dele com a Grace Kelly, por exemplo. Então, desde pelo menos a Janela Indiscreta, a janela é um personagem, um sujeito dos enredos do filme. E o que eu queria sublinhar é o fato de que essa janela, do Janela Indiscreta, que é tão conhecida, é uma janela, eu vou dizer, cênica, porque ela é de estúdio, ela não é uma locação, não é? Ela é uma janela de estúdio. Na história do cinema brasileiro, existem também várias janelas que aparecem no nosso cinema de estúdio. Se vocês pegarem os filmes das chanchadas, por exemplo, normalmente são enredos em situações de estúdio. Então, eu sugeri também para a gente ver hoje, o que eu sugeri, hein, Roberto? Entrei de gaiato, entrei de gaiato, não. Entrei de gaiato com Zé Trindade, isso não é, entrei em alguma coisa. Entrei de gaiato com Zé Trindade, que se passa num hotel. Então, está no hall do hotel, está no restaurante do hotel, está no corredor do hotel, está no quarto de um, está no quarto do outro. Não é? E existe um balcão, existem janelas que dialogam o tempo todo como elemento cênico, mas não como sujeito do enredo, do drama, não é? Que é a diferença para o Janela Indiscreta. E existem outras janelas na história do cinema, não é? Como o famoso filme da Romy Schneider, Infama Safenética, uma mulher na sua janela, acho que é assim, não é? Que é muito importante porque é uma janela onde, na verdade, não acontece muita coisa, porque a janela quase sempre está entreaberta, então ela não permite ver do lado de fora. Mas é uma mulher
muito bem posta, uma vida social e tal, que tem um amante que é um anarquista, um trabalhador, não é? E que é o amante dela e que passa pela janela. Então, na verdade, o filme todo lida com a coisa da intimidade e do social. E a janela é o elemento que faz a ponte entre esse drama da personagem Romy Schneider, que é como se ela tivesse uma dupla vida, não é? Onde ela é uma mulher comportada e depois que ela é uma mulher não comportada. E a janela é sempre uma fresta para passar por ali. Bom, esse tema, aliás, é tema também de outros filmes conhecidos, não é? Mas tem uma outra janela, que é a janela da moldura. É a janela que eu chamo de moldura, não é? Mas a gente podia chamar de outra coisa, que ela emoldura a ação dos personagens. Por exemplo, a Room with a View, que é sabe aquele que dá em Veneza, o casal? Você já deve ter visto. É uma janela para o céu, é uma janela para algum lugar em português, não é? Room with a View. É um casal que se conhece em Veneza e começa uma história de amor. E não só o cartaz, mas tudo o que se refere à história do casal fica emoldurado pela paisagem de Veneza, em que a janela é que cria a verdadeira atmosfera, esse contraluz, não é? Que envolve o tema do casal, desse encontro. Eu falei da janela de estúdio. E claro que essa é uma janela de locação. Na história do cinema brasileiro, por exemplo, em São Bernardo, a janela joga um papel fundamental, porque São Bernardo, se vocês lembram, se passa numa fazenda no interior de Minas Gerais, que existe de fato, não é? E não só a Isabel Ribeiro tem horas que fica na janela, mas a janela é um elemento da fotografia fundamental do cinema. Então, às vezes, essa janela, ela não é necessariamente um elemento do enredo, ela não é um sujeito do enredo, mas ela é um elemento fundamental na atmosfera, porque ela é que vai dizer o que está iluminado, o que está no escuro. Então, o que se passa no espaço, digamos, com mais luz, o espaço com menos luz, e os efeitos de contraluz o tempo todo, não é? Em geral, o cinema de locação é muito propício para esse tipo de efeito, que é o inverso do cinema de estúdio. No caso nosso aqui, foi muito bom você comentar essa relação do exterior com o interior, porque tem uma questão de câmera, mas também tem uma questão dessa iluminação da janela, não é? Que ilumina certas partes da casa, certa situação, e mantém outras partes da casa no escuro. Então é interessante também explorar isso. Mas no caso desse filme que a gente vai ver, nós não temos só uma janela, porque a Fernanda Montenegro ela vai olhar para outras janelas e ela vai assistir o que acontece em outras janelas. Porque no Janela Indiscreta, a gente tem situações que se passam no espaço entre as duas janelas. E nesse caso aqui, é como se ela estivesse vendo uma outra tela, porque ela está sempre parada na janela dela, mas as outras janelas estão sempre em movimento. E isso é uma coisa interessante de ser observada. E para terminar, eu queria depois convidar vocês a ver um filme que eu acho, para quem se interessa por Rio de Janeiro, esplendoroso. Aliás, um cineasta, não sei se chegou a passar aqui no Cineclube, que é o Carlos Hugo Christensen. Aí alguém vai me dizer assim, mas um argentino? Um argentino e um fotógrafo argentino também maravilhoso, não é? Um diretor de fotografia, e que tem um ciclo carioca na obra do Christensen, que ele é um autor, andou por muitas partes, fez filme em vários países, e tem um ciclo da vida dele, que é no Brasil, e especialmente no Rio de Janeiro. E ele tem um filme, não é? Que se chama Viagem ao Seio de Duília. E é uma pena que eu não vou mostrar aqui a cena, não é? Que eu queria destacar, que é o fato de que ele é um homem que se aposenta. E todo dia ele pega um bonde, aliás, perto de onde eu nasci e cresci, em Santa Teresa, conheço bem aquele lugar, não é? Ele pega um bonde e, em frente à casa dele, para ir para o trabalho no Ministério da Fazenda. No Ministério da Fazenda, vocês sabem aquele prédio grande ali do centro, as janelas não abrem, as janelas da rua, elas têm aquela grade, não é? Então elas têm um efeito de luz. Então no trabalho é cheio de gente, não é? Ele está no espaço público.
porque é um salão grande, cheio de gente trabalhando, com a luz entrando, não é? Mas a janela não abre. Então ele está no espaço público interior, mas a janela de fora está entrando. E tem até uma festa de despedida para ele, porque ele se aposenta. Então no dia seguinte o bonde, como sempre, para na casa dele, não é? E aí o motorneiro toca lá a sineta do bonde, ele vai para a janela e diz: hoje eu não vou, porque eu me aposentei. Não é? Isso na janela. Eu estou dando só esse exemplo, que era o trechinho que eu escolhi, porque, na verdade, várias situações do filme Viagem ao Seio do Ilha lidam com essa questão da janela. E isso, a história do filme, vai fazendo ele remeter ao passado dele, que é o tempo que ele vivia em Minas Gerais, onde ele teve uma paixão, que é a do Ilha, evidentemente, que mostrou os seios para ele. E eu já contei a história toda, né? Mas até lá vocês já esqueceram, vão ver. Mas na verdade, o que eu queria mesmo dizer para vocês é que existe uma história da janela para ser contada no filme da Duília e do personagem do Rodolfo Maia, né? E eu acho que também no nosso filme. E para terminar, eu quero dizer para vocês que, diferente da Índia, eu não sei muito de cinema, não é? Mas eu garanto a vocês que, para se entender a cidade moderna nossa, é preciso entender o papel da janela na cidade, porque ela é a fronteira de muitas coisas. Ela é a fronteira do dentro e do fora, não é? Do antes e do depois, do social e do psicológico, enfim, do claro e do escuro. E no caso do Rio de Janeiro, em que a paisagem é o elemento fundamental da construção da identidade urbana, não é? A janela se torna um elemento estratégico para quem quer viver a cidade. Não é? Ter uma janela faz muita diferença na cidade do Rio de Janeiro. Le Corbusier, quando esteve no Rio de Janeiro, em 1936, ele deixou um desenho de um personagem, de um homem sentado numa poltrona, em frente a uma janela. E essa janela aparecia o Pão de Açúcar. Não é? Claramente é uma janela maior do que a pessoa, diferente das janelas europeias, que normalmente são menores que a pessoa. A nossa janela, o modernismo da arquitetura, ele propôs novas relações entre interior e exterior. E o Rio de Janeiro assumiu muito facilmente essa relação urbanística com a arquitetura, do dentro e do fora, a partir justamente da janela. É uma cidade que tem dificuldade de ter varanda, mas adora ter uma janela. Eu estou deixando só essa pista para vocês, para também justificar o que eu estou fazendo aqui. Porque, na verdade, na história da cidade do Rio de Janeiro, eu queria terminar dizendo isso e sublinhando: a janela é fundamental. E eu espero que a gente um dia tenha a chance de conversar muito mais tempo sobre a janela. Se vocês pensarem na literatura, o que acontece na literatura na janela, o que acontece com as nossas janelas na arquitetura, aonde está a janela na nossa cidade, não é? E, especialmente aqui no nosso caso, o papel que a janela tem no cinema sobre o Rio de Janeiro. Eu não vou me alongar, porque eu acho que o mais importante é a gente ver o filme.